Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Quero já agradecer, desejar uma linda sexta-feira a todos. Que o Espírito de Deus vos abençoe, vos guarde, vos dê uma sexta-feira de excelência. Que a mão de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, nos seus afazeres, nos seus trabalhos diários da vida. Deus vos abençoe. Quero vos deixar uma reflexão, uma palavra que Deus colocou dentro do meu coração agora pela manhã, que nós precisamos observar, e é algo muito maravilhoso. Quero falar um pouquinho para nossas vidas sobre a alegria de servir ao Senhor. Porque a alegria de servir ao Senhor é algo diferente do que nós muitas das vezes imaginamos. A alegria de servir ao Senhor vai muito mais além do que nós muitas das vezes pensamos. Jesus, ele vai no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 5, que é o texto que nós vamos ler. Jesus, ele vai levar os seus discípulos ao alto monte e vai levar para eles alguns ensinamentos. E ele vai levar uma palavra chamada bem-aventurança. As bem-aventuranças está dizendo assim: você é feliz quando isso vos acontecer. Você é feliz quando você lida desta forma. Você é feliz porque nós temos vivido dias que o Evangelho tem sido trocado de valores. Nós temos visto um Evangelho que a gente diz que ama a Deus de uma forma tão grande, mas não nos importamos com o próximo. E a Bíblia diz que eu devo amar a Deus, mas eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Então eu vejo que o meu problema não está em eu me relacionar com o meu próximo. Está na falta que eu não tenho de amor. Está na falta de eu não entender que o amor de Deus que me alcançou alcança qualquer um outro. O que está acontecendo no mundo pela qual estamos vivendo é entender que a Bíblia vai dizer que sem amor nada nós somos. Se nós somos o que somos hoje, é porque existe e precisa existir dentro de nós amor. Porque quem ama, ele permanece. Quem ama, continua. Quem ama, não enfraquece. Ele pode passar por momentos difíceis, mas quem ama, entende. Quem ama, compreende. Quem ama, entende que tudo que acontece na vida dele é permissão de Deus em muitos casos. É propósito de Deus para algumas verdades, porque ele ama. E a Bíblia diz que o amor de Deus, quando está derramado em nosso coração, ele não traz nenhum tipo de confusão. Nós estamos vivendo uma geração que tem vivido perdida com tantas coisas porque não compreende. O amor de Deus, ele derramado dentro do seu coração, ele te faz discernir, entender todas as coisas. Primeira epístola de João, se não me falha a memória, capítulo 2, verso número 20, ele vai dizer: vós tem a unção dos santos e sabei tudo, ou saber todas as coisas. Ele está dizendo para a gente que quando nós temos a unção dos santos, a unção de Deus, nós temos discernimento para saber o que é e o que não é de Deus. Então Jesus vai convencionar os seus discípulos e vai dizer que eles são felizes. E olha que coisa interessante. Mateus 5, ele começa dizendo assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, aproximou dele os seus discípulos. E abrindo os seus lábios, os ensinavam, dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmão, esse texto me chama muita atenção, porque Jesus está dando a primeira instrução. Jesus já está ensinando os discípulos que essa palavra discípulo, né, aquele que Deus está preparando para ser alguém semelhante a ele. O discípulo é alguém que você prepara para ser semelhante a você. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, para aqueles que vão dar continuidade, para alguém que vai ser parecido com ele, que ser parecido com ele precisa existir essas características. Ser pacificador, ter sede de justiça, muitas das vezes chorar com os que choram, viver e passar por determinadas circunstâncias, é ser pacificador, é ter fome e sede de justiça. Essa justiça aqui, irmãos, não é que a gente tem às vezes no nosso coração, de aqui se fez, aqui se para, não. Essa justiça que ele está falando é de sermos justos, é sermos corretos, é nós sermos padrões da nossa vida, nós sermos exemplo, é nós sermos pessoas corretas, é sermos pessoas que a gente peca muito mais hoje por omissão, do que é verdadeiramente um pecado, às vezes, físicos ou pecados tocados. Nós pecamos mais por omissões. Nós pecamos porque deixamos de ajudar, tendo condição de ajudar. Nós pecamos hoje porque às vezes Deus fala para a gente fazer e a gente não faz, a gente estamos omissos, estamos pecando. E nós pecamos muito pelos nossos pensamentos. Porque a Bíblia diz que não é o que entra que vai contaminar, mas sim aquilo que sai. Então nossos pensamentos precisam estar ligados no Senhor. Quando Paulo ele vai dizer para uma das igrejas, essa igreja está lá em Filipos, ele vai dizer que tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, ele vai dizer ainda, se há alguma virtude em tudo isso, nisso pensai, né? Ele vai escrever outra carta para os irmãos em Colossos, lá em Colossenses, e ele vai dizer assim, ei, fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele vai começar a colar que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Eles vão dizer, pense nas coisas que são de Deus. Quando ele está dizendo que pensar nas coisas que são de Deus, porque se a gente for pensar nas coisas do alto, o que nós devemos pensar? Ele está dizendo que nós devemos pensar no que é verdadeiro, daquilo que vem do coração de Deus. O coração de Deus quer que nós sejamos alguém diferente. O coração de Deus quer que nós sejamos alguém que possamos ser visto pela uma sociedade, visto pelos nossos amigos, visto pelos nossos vizinhos, como uma referência, alguém pela qual carrega um nome. E esse nome que nós carregamos, nós dizemos, somos cristãos, somos filhos de Deus, somos servos do Senhor, mas vamos colocar como filho de Deus, porque quando você, como filho de Deus, faz algo errado, a pessoa pode dizer assim, a pessoa fez, é filho de fulano, ele é filho de ciclano. Então quando eu faço algo de errado, eu não estou negligenciando só a minha pessoa, eu estou negligenciando o meu pai, porque eu sou filho dele. Então a gente possa entender que a gente, como filho de Deus, a gente possa dar o maior exemplo, porque nós temos um pai maravilhoso, nós temos um pai excelente, nós temos um pai que nos educa, nós temos um pai que nos ensina a falar, nós temos um pai que nos ensina que nós não devemos falar mal um do outro, que nós devemos viver união, que nós devemos estar presentes, que nós devemos chorar com os que choram. Um pai que vai nos ensinar que nós devemos ser pacificadores.
Um Pai que vai nos ensinar, irmãos, que nós devemos exercer a misericórdia. Um Pai que vai nos ensinar tudo isso. Jesus está ensinando aos seus discípulos, aos seus filhos na fé, que evangelho é isto. Você possa depois fazer essa reflexão de Mateus 5. Essas pessoas são felizes quando fazem isso. O processo do evangelho, o processo de você falar, o processo de você amar e não ser amado, o processo de você falar a verdade, muitas das vezes ser interpretado de um modo errado ou diferente. Ele está dizendo, isso vai fazer parte do evangelho. O evangelho é renúncia. O evangelho, a Bíblia diz que a palavra, ela é uma espada, ela vai entre a alma e o espírito, ela vai discernir o que a gente pensa. Então não pense que às vezes, irmão, a gente possa estar tentando fazer algo que Deus não está vendo. Deus está nos vendo, Deus está nos contemplando, Deus está nos observando. Nós não podemos fugir das mãos de Deus, nós não conseguimos fugir dos olhos do Senhor. Evangelho é renúncia. Evangelho, irmãos, é não fazer algo pensando que Deus não está vendo. Deixa eu deixar uma reflexão. O salmista, ele vai dizer em um dos seus salmos que nós não devemos fazer algo muito mais. Deixa eu dizer isso, eu preciso dizer isso. Nós não devemos falar mal de ninguém às escondidas, tá? Isso é uma coisa que eu, pastor Roberto, todos conhecem, eu detesto, eu tenho horror de quando nós questionamos sobre a vida de alguém. Até porque, se ele não está presente, ele não pode se defender. E a Bíblia diz que ai daquele que fala mal do teu irmão às escondidas. E o texto diz, eu o destruirei. Sabe por que muitas das vezes a vida de muita gente não prospera, não cresce, não desenvolve? Porque, infelizmente, ele está fazendo algo que na presença ele é alguma coisa, mas na ausência ele é outro. Jesus está ensinando os discípulos, está ensinando a nossa vida, que muitas das vezes não é o que você faz na presença que vai ser contado, mas vai ser aquilo que você faz na ausência, quando ninguém está te vendo. Que essa reflexão fique para o teu coração. Feliz é aquele que é perseguido. E aqui o texto está dizendo que fizeram algo contra a pessoa. Mentiram contra a pessoa. Fizeram mal contra a pessoa. Usaram algo contra a pessoa. Fizeram mentira contra ela por causa do evangelho, por causa de algo de Deus. Ele vai dizer que grande é o galardão dessa pessoa, porque ela está sendo injuriada, ela está passando por algo que ela mesma não sabe, por causa do evangelho. Porque o evangelho é isso. O evangelho, irmãos, é essa verdade. Quem coloca as pessoas para fora não é o diabo. Muitas das vezes quem coloca as pessoas para fora somos nós. Nós somos as pessoas, às vezes, responsáveis por não abraçar, por não exercer misericórdia, por não sermos pacificadores, por não sermos alguém que observa a palavra, porque a Bíblia diz que aquele que observa a palavra, ele jamais vai tropeçar. Ele jamais vai tropeçar. Ele jamais vai cair. Ele pode, mas ele se levanta. Ele pode passar por algum momento, mas ele está sempre firme. Então, querido, que essa palavra fique no teu coração nesta manhã. Seja um crente de excelência, seja um adorador por excelência, seja alguém que seja verdadeiro para você, seja verdadeiro com todos que estão à sua volta. Discípulos, ele é diferente. Discípulos foram feitos para suportar. Discípulos foram feitos para aguentar. Discípulos é alguém parecido com o mestre. E que nós queremos ver nesses últimos dias são discípulos, pessoas que são parecidas com o mestre. Pessoas que muitas das vezes, ao passar por algum momento, irmão, Jesus disse que ele passou por um momento de sofrimento, mas não abriu a sua boca.
E às vezes a vida de um pastor, assim como eu sou pastor, às vezes me dói muito porque tem coisas que o pastor ele não abre sua boca. Ele chora às vezes calado, às vezes ele chora porque ele não quer que nenhuma ovelha se perca, mas que todas venham chegar ao arrependimento, que todas as ovelhas cresçam, que todas as ovelhas amadureçam. Pedido da minha alma, seja um crente de verdade, seja um adorador de verdade. Não seja crente de picuinhas, não seja crente de fofoca, não seja crentes de mentiras, não sejam crentes de fracos, rasos na fé. Perdoa, irmão, mas eu não aguento, as lágrimas vêm porque eu quero viver um evangelho diferente, eu peço a Deus uma igreja diferente, eu peço ao Senhor que possamos viver a essência da palavra, que a palavra do Senhor realmente venha fazer diferença na nossa vida, porque senão não adianta eu dizer que sou o que eu não vivo, não adianta eu dizer que sou o que eu não prego, ou que eu prego o que eu não vivo, e que eu não vivo aquilo que verdadeiramente o Evangelho me diz para viver. A Bíblia vai dizer, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia vai dizer que nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. A verdade é a palavra é a verdade, anda na verdade, anda na palavra. E quando você anda na palavra, você está vivendo algo diferente, você está evitando que a sua casa, a sua vida, o seu ministério vivam sobre maldições, vivam sobre coisas que não convêm. Ele vai dizer que aquele que ouve, aquele que guarda e que pratica a minha palavra, ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. Vieram os ventos e tempestade, mas não pararam. Porque ele tinha base, ele tinha alicerce. Que Deus nesta manhã pode vos abençoar, irmão. Nesta manhã seja verdadeiro com você. Seja verdadeiro com o Evangelho, seja verdadeiro, seja discípulo que esteja pronto por amor à obra, a sofrer por esta obra, a viver com o Evangelho. Que faça valer a pena, você é um bem-aventurado. Deus te escolheu porque Ele sabe que você é um bem-aventurado. Pai, que em nome de Jesus, Espírito Santo, essa palavra venha guardar e ser guardada no coração de cada um. Que nós possamos ter uma sexta-feira de reflexão, Pai. Nós possamos ter uma sexta-feira de entender que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos e precisamos estar prontos. Estarmos prontos para o tocar da trombeta, estarmos prontos para levar alguém mais ao céu, estejamos prontos para ser uma porta para a vida de alguém, que possamos ser um canal, um instrumento, meu Pai, sejamos a sua boca, os seus lábios para a vida de alguém. Que nesta manhã possamos ser lá na Bahia, possamos ser verdadeiros homens e mulheres fiéis ao teu nome e à tua verdade. Que essa família Antônio Cunha, que a nossa igreja seja o exemplo em tudo, seja uma referência para o mundo, uma referência para a nossa localidade, que possamos ver. Porque quando somos obedientes à tua palavra diz que sinais acontecem, que a gente possa ver milagres, vemos cura, vemos algo sobrenatural acontecendo. Que Deus abençoe a vida de cada um, Pai. No nome de Jesus. Beijo no coração. Essa é uma palavra pastoral, é uma palavra de reflexão, mas é uma palavra de posicionamento. Que Deus possa continuar vos abençoando neste dia, em nome de Jesus.